Graça e paz. Que bom estarmos juntos novamente. Tivemos uns dias de folga, dias bons e dias muito difíceis, mas Deus esteve conosco e graças a Deus todas as semanas podemos encontrar vocês. Vamos orar. Paizinho, muito obrigado, Pai. É tão bom estarmos diante da Tua palavra para falar do Teu nome, para mostrar o quanto nós Te adoramos e somos gratos pelos dias que passamos longe e perto. Nós agradecemos a Tua presença, a Tua bênção e pedimos e declaramos, nós dependemos do Senhor. Fica conosco, Pai, ensina-nos nesta tarde, alcança cada coração, em nome de Jesus. Amém. Depois de dias sem gravar, estamos reiniciando, graças a Deus. Hoje eu orei muito e Deus me deu a lembrança que Ele deixou o Espírito Santo para nos consolar, para nos dirigir. E eu estou preocupada, porque esse trabalho é muito novo para mim. Até eu prometi que ia aparecer um mapa e acabou não aparecendo o mapa para vocês, mas hoje vai aparecer. Nós estamos estudando o Velho Testamento. O Velho Testamento, ele está dizendo, o Messias vem, o Salvador vem. Deus prometeu a nossa redenção e ele então vai começar a trabalhar esta redenção. Então, no livro do Velho Testamento, nós temos os primeiros 5 livros, que são os livros da lei. Estamos sempre recordando que tem gente começando a nos seguir, e mesmo a gente que sabe, nós precisamos estar sempre indo na fonte para ver o agir de Deus, ver como Deus tem cuidado de nós e como Deus é poderoso para ter um propósito e ir cumprindo passo a passo. Ele põe reis, tira reis, ele põe governos, ele faz a vontade dele, no tempo dele, no kairós dele. Então, os 5 primeiros livros são, vamos lembrar, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Gênesis fala da criação do homem, criação do universo e a queda do homem, o pecado. E o princípio, então, Gênesis vai contar o princípio da nação escolhida Israel, a nação que ia trazer o Messias. E começa com a vida de um homem. E nós vamos, todos os livros, vamos lembrar de Abraão. Abraão, Isaque e Jacó. Segundo livro, Êxodo, relata a organização do povo em nação, a entrega da lei. A grande figura, desde Êxodo até Deuteronômio, vai ser Moisés. Terceiro livro, Levítico, fala de como o povo devia adorar a Deus. Deus ia caminhar com o povo. Então, ele estabeleceu a construção do tabernáculo e o ministério do sacerdócio, a família de Arão que ia tomar conta da vida espiritual do povo. E o quarto livro, Números, narra a peregrinação deste povo. Eles saíram do Egito e agora 40 anos estão chegando na Terra Prometida. E Números, então, vai contar essa peregrinação. É o livro dos levitas, da família de Levi, aqueles que tomavam conta do tabernáculo. Então, o nosso livro hoje é Deuteronômio. Deuteronômio, quer dizer, segundo a lei. O que Moisés escreveu nos discursos dele, Deuteronômio. Então, vamos ver o mapa, vamos lembrar, quando eu sempre estudei a Bíblia, gostei de ouvir estudiosos. Jimmy Swaggart, eu aprendi muito com ele. E ele fala que nós devemos conhecer a geografia, conhecer aquilo, onde estava se passando o fato que nós estamos estudando. Então, Deuteronômio, nós vamos pensar, tem muito mapa que fala desde a saída do povo lá do Egito, quando eles vêm para o Monte Sinai
Eles ficam ali no Monte Sinai 2 anos, ali eles recebem a lei, aí eles partem na peregrinação, indo para o norte, e chegam em Cades Barneia, que tem o caso dos espias. E aí, então, que eles vão ficar rodando, eles voltam, e eles vão para cima e para baixo, nos desertos. São os 38 anos que Deus usa para ensinar esta nação. E agora, Deuteronômio, eles já estão chegando na Terra Prometida. Vão passar por Edom, por Moabe, por Amon, nós vamos lembrar desses nomes. E fala também, vê também no mapa, o Monte Nebo, onde Moisés vai morrer. Em frente o Rio Jordão. Então, aí está o mapa da peregrinação dos anos que Deus vem conduzindo este povo com braço forte e com misericórdia para entregar a este povo a terra prometida. Então, Deuteronômio é a preparação final para a entrada na terra prometida. É considerada a segunda lei, porque vai ter uma repetição da lei. Moisés está tratando com a geração que nasceu no deserto. O primeiro dos 10 mandamentos foi lá no Monte Sinai. A geração do Sinai pereceu, morreu nessa peregrinação dos 38 anos. Então, aquela geração está extinta. É uma nova geração. E para esta geração, Moisés vai entregar a terra prometida, vai chegar até no limiar da terra prometida. Então, ele quer preparar este povo, os jovens, para entrar nessa terra e tomar posse da terra. Eles estão aí em Deuteronômio nas Campinas de Moabe. Vejo no mapa as Campinas de Moabe, frente ao Rio Jordão e frente à cidade de Jericó. Moisés sabia da morte dele. Deus já tinha avisado que ele ia morrer, que seria lá no Monte Nebo, que vai ser lá perto da entrada de Jericó. Já também Moisés tinha repartido aquelas terras a leste do Jordão para aquelas 2 tribos, Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés. Ele vai lembrar tudo isso aí. Dizem os estudiosos que o povo permaneceu ali 2 meses. 30 dias vai ser por luto da morte de Moisés. Moisés, ele diz assim, Deus falou, Deus disse. Então, os estudiosos dizem, Moisés foi o escritor, mas o autor era Deus. Era o governo teocrático e Deus cuidando daquele povo para mandar para nós o Salvador. Deuteronômio, ele é muito citado no Novo Testamento. Jesus citou, e quando a gente estuda a tentação de Jesus, Jesus rebateu Satanás com versículos tirados do livro de Deuteronômio. O apóstolo Paulo também usa muito o livro de Deuteronômio. A palavra-chave do livro Deuteronômio é obediência. E Moisés, ele é o exemplo. Moisés foi um homem de fé e de obediência. Ele obedeceu. Ele creu no que Deus confiou para ele. Deus falou para ele que ele ia levar o povo da escravidão para a terra prometida. Ele creu. Fé e obediência. E ele obedeceu cada ordem de Deus. Por isso, Moisés é a grande figura do Pentateuco também. Então, quando ele reúne o povo lá nas Campinas de Moabe, ele diz para o povo, é um primeiro discurso, ele vai fazer 3 discursos. O primeiro discurso, ele conta para aquela nova geração a história de Israel. E então, pensando assim, olhando para trás, a palavra que aparece aí é gratidão. Moisés faz aquela geração lembrar, porque eles vinham conhecendo de tudo que Deus fez para trazê-los até ali.
Moisés fala, é o 40º ano que estamos além do Jordão, na terra de Moabe. E aqui está a terra, eu coloquei diante de vocês, a terra que o Senhor deu para vocês com juramento, deu a vossos pais. Aí ele fala, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. Agora estamos diante dessa terra prometida. Ele lembra que foram nomeados auxiliares. Um tempo que ele falou que estava muito pesado para ele, Deus então falou que ele arranjasse auxiliares, homens sábios, inteligentes, experimentados, chefes de 100, de milhares, de 50, de 10 e imparciais, homens que pudessem ajudá-lo a caminhar. Sempre a Bíblia nos traz exemplos e ensinamentos. Ninguém trabalha sozinho, nós precisamos de trabalhar juntos, precisamos de companheiros. Moisés precisou também. Aí Moisés lembra da ocasião dos espias, que eles ficaram 40 dias espiando a terra e voltaram. 10 voltaram falando que a terra era boa, mas que ali moravam gigantes invencíveis. E eles provocaram uma revolta do povo que queria voltar para o Egito. E Deus, então, falou que, como castigo, aquela geração não iria entrar na terra prometida. De todos aqueles que saíram do Egito, só Josué e Calebe entraram na terra prometida. Então, aí no mapa, vocês vão ver esses nomes que nós já lembramos, conhecemos, porque Deus vai formando a história. Edom, Moabe e Amon. Edom era o Esaú, o irmão de Jacó, aquele que vendeu a primogenitura. Quando Israel quis passar pelo território de Edom, ele não permitiu. E Israel falou, nós somos irmãos. Estivemos escravos no Egito, mas Edom não permitiu. Quando quis passar em Moabe, também Moabe não permitiu. E Amon também não. Quem eram Moabe e Amon? Filhos de Ló, o sobrinho de Abraão. Lembra o que aconteceu lá na saída de Sodoma e Gomorra. Deus falou para Moisés, não molestes nem Edom, nem Moabe, nem Amon, porque a terra que eles têm, eu prometi, eu dei a Esaú e a Ló. Então, eles tiveram que passar por largo dessas terras. Mas eles tiveram vitórias. Moisés está lembrando. Aqueles que eram amorreus, cananeus, os Arede, o rei de Esbom, Seom, o rei de Bazã, Og, eles não quiseram deixar passar, eles quiseram guerrear com Israel. E Deus deu a vitória para Israel. Deus falou para Moisés, dei-te na tua mão, passa a possuir essas terras, passa a possuir, eu te dei. Agora eles tinham que conquistar, com guerra, mas com a presença de Deus. Aí também teve a distribuição da Transjordânia. A Transjordânia é a parte leste do Rio Jordão. As tribos Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés, que tinha muito gado e viram as pastagens, naquele tempo, aquele lugar era fértil. E eles então pediram a Moisés para já ficar naquela parte da terra prometida. Moisés, então, depois que vocês lutarem, ajudarem a conquistar a outra parte, a parte oeste, a parte ocidental da terra prometida, vocês podem voltar. Então, esse é o clima ali de Deuteronômio, ali no primeiro discurso de Moisés. E Moisés conta que ele pediu novamente para entrar em Canaã. E Deus falou que era assunto resolvido. Ele não ia entrar na terra de Canaã. Ele ia contemplar a terra prometida. E era para ele dar as ordens e animar Josué. Então Moisés exorta o povo à obediência e gratidão. Tem uma porção de exortações, é muito interessante, precisa ler esse discurso. Essa é a primeira parte, vai desde o capítulo 1 até o capítulo 4, é o primeiro discurso de
Moisés ao povo que vai entrar na Terra Prometida. No capítulo 4, 20 e 34, ele lembra, porque a palavra aí também é gratidão, e é lembra-te, lembra-te, o Senhor vos tirou do Egito, da escravidão, e para ser povo dele. O Senhor tirou vocês de um povo, pôs lá 70 pessoas, agora é uma grande multidão. Deus esteve com vocês todo esse tempo conosco, nos mostrando onde acampar, de noite mostrando aquela nuvem de fogo e de dia aquela nuvem que dava o refrigério. Nos acompanhou toda essa peregrinação. Lembra-te. E outra coisa, lembram-se que não houve cidade alta demais que não pudéssemos conquistar. Eles já estavam conquistando povos amorreus, cananeus, chegando na Terra Prometida. Então, Moisés está lembrando o povo e exortando o povo à gratidão, a se lembrar desse Deus maravilhoso. Aí, nesse discurso, ele ainda lembra das 3 cidades ali, nas tribos que vão ficar aquém do Jordão, as cidades de refúgio. Numa na tribo de Rube, outra na tribo de Gade e outra na tribo de Manassés, que é Golã, que é uma cidade que nós estivemos até lá na nossa peregrinação lá no Israel, em Golã, que faz parte da história de Israel até hoje. Esse foi o primeiro discurso de Moisés. Gratidão, lembra-te. Depois começa o segundo discurso, do capítulo 4, versículo 44, até o capítulo 26. Olhando para o alto, Moisés conta a história da legislação. Aqui a palavra é amor e obediência. As palavras amor e obediência. Amar a Deus e obedecer. Então aí nós vamos ver a repetição da lei, integralmente, os 10 mandamentos. E a ordem, ouvir, aprender e cumprir. É bom a gente lembrar lá, Êxodo 20, e ler os 10 mandamentos e decorar os 10 mandamentos. Faz muito bem a gente decorar a palavra de Deus. Moisés, lembre que quando Deus falava, havia trombeta, havia sons altos e estouros, e o povo ficava com medo. Então, Moisés ficou sendo mediador entre Deus e o povo. Deus fala para o povo se afastar, ir para as tendas, mas você fica comigo. O povo vai para as tendas. Agora você ensine o povo a obedecer, a conhecer os mandamentos e estatutos. Moisés está recordando agora no segundo discurso. E o grande mandamento, capítulo 6, todo evangélico conhece muito esse capítulo 6, quando Moisés diz: ó Israel, é o Shema, é chamando o povo à adoração, ao conhecimento de Deus. E ele diz assim, uma das tarefas desse povo é mostrar um monoteísmo, único Deus, não existe outro Deus, só Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus único, verdadeiro, que tem braço forte para tirar o seu povo do Egito, da escravidão, para a terra prometida. É isso que ele está convocando o povo, a amar esse Deus, amar de coração, de alma, de força, amar todo o tempo, ensinar os filhos, inculcar na cabeça dos filhos, assentado, andando, levantando, dormindo, indo dormir, sempre falando da palavra de Deus, colocando sinais na mão, entre os olhos, nos umbrais da porta, pendurados. Nós evangélicos, eu não tenho visto mais, mas nós tínhamos, eu mesmo, muitos versículos pendurados nas paredes de casa, porque a gente ia decorando aqueles versículos e lembrando da palavra de Deus. Isso é ordem lá, porque se a gente vê, a gente lembra, não é isso? Então, Moisés está ensinando que eles tinham que andar, que amar a Deus acima de todas as coisas, amar a Deus inteiramente. Lembra dos 10 mandamentos? Não terás outros deuses diante de mim. Então, Moisés está lembrando isso aí. E ele fala dos perigos, dos perigos. Qual era o perigo para aquele povo que estava chegando na terra prometida? Esquecer que foi Deus quem deu. Esquecer.
Ele vai falar numa parte do discurso, quando vocês estiverem na casa que vocês não edificaram, tiverem roças que vocês não plantaram, cidades que não edificaram, e forem ricos, não vão dizer, eu ganhei isso com a minha própria mão. Lembram que foi Deus que deu para vocês. E outro perigo de seguir outros deuses, quando chegar e conviver com os povos pagãos. Moisés diz para aquela geração, o dever de vocês é o testemunho e ensinar a história para os seus filhos, para que os filhos dos filhos conheçam o nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Também Moisés admoesta contra a infidelidade. E ele fala que não era para fazer aliança com os povos pagãos, com os povos que eles iam encontrar. Não havia aliança possível. Amós depois vai dizer, andarão dois juntos se não houver acordo entre eles? Como fazer aliança com povos pagãos, né? Nem casamento, não podia ter casamento com aqueles povos. E era para eles destruírem os altares, as colunas, as imagens, tudo que lembrasse o culto daqueles povos aos deuses, deuses que eles fabricavam com as próprias mãos. Aí, Moisés vai falar muito em todos os discursos da bênção, da obediência e do perigo da desobediência. Então, ele vai falar das bênçãos decorrentes da obediência, que Deus vai amar você, vai te abençoar, vai abençoar seus filhos, abençoar o fruto da terra, o fruto das crias, o cereal, o vinho, as vacas, as ovelhas. Não haverá esterilidade, nem homem, nem mulher, nem animais. E vitória sobre as nações. Tudo decorrente da obediência, que é o tema central de todo Deuteronômio. Ele vai falar também para eles lembrarem dos benefícios. 40 anos no deserto, o maná, todo dia eles tinham o pão que vinha do céu. A veste deles não apodreceu, nem as sandálias, os pés não incharam. A terra que eles estão recebendo, a terra farta de água, de cereais, de frutos, e ainda no subsolo o ferro e o cobre. Mas era para eles se lembrarem que Deus estava dando para eles. Não diga, o meu braço, a minha força adquiriram estas riquezas. Nós também corremos este risco. Quando começamos a progredir, a ganhar as coisas, a gente começa a achar que foi eu que fiz, eu que sei, eu que posso. Mas graças a Deus, que Deus tem nos ensinado a depender dEle e a reconhecer que toda boa dádiva, todo dom perfeito, tudo que é bom, tudo que é feliz, tudo que é justo, vem de Deus para nós.